dinheirista, nosso inimigo é a corrupção aqui, ó. Nosso inimigo é o comunismo satânico, não é isso? Existe uma gradação, e o comunista é muito mais perigoso do simples corrupto. Mas é isso, tem que ver o que especificamente. Muitas coisas que os irmãos Weintraub dizem, eu concordo. Tanto é que eu tento fazer uma ponte. Eu tento manter um canal aberto com os bolsonaristas, com o Silvio que eu mencionei, com o Alan. Eu queria salvar Alan. Eu fui lá pra fazer Alan ganhar dinheiro. Do mesmo jeito que eu cheguei pro professor aqui, da última vez que eu vim, eu digo, professor, seus alunos não vão ter acesso à internet em 5 anos. Se o senhor não me ensinar eles a ter acesso a Bitcoin agora, o acesso à internet vai ser condicionado com biometria. Ninguém vai. Se você pesquisar VPN, você vai preso. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter nenhuma outra liberdade financeira. Aí o senhor, na época, a gente botou o QR Code pra mandar o negócio na Lightning. Eu espero que o professor comece a vender o curso dele em Bitcoin, pra inclusive o cara que compra o curso dele não ser doxado, não é isso? Eu espero que no futuro ele comece a mandar indicações de corretoras e tal, pro pessoal começar a aprender. Só existe uma forma de aprender a nadar, não é isso, professor? Hein? Eu posso lhe dar 1 milhão de... Essa é uma verdade de Engels, né? 1 tonelada de teoria às vezes não vale 1 grama de prática, né? Até os maiores mentirosos às vezes dizem alguma verdade, né? Isso ou não? Isso aí muitas vezes é verdade, né? Tem teoria pra caralho, mas às vezes o que interessa ali é saber a porra, não é isso ou não? Sim, é isso. Eu acredito que essa tecnologia, todas as guerras nos últimos 5.000 anos, a criptografia foi usada como arma, não é isso? Inclusive na Segunda Guerra, um enigma e tal. Se a Alemanha nazista compreendesse o conceito de criptografia assimétrica, não teria tomado cacete nem enigma, não é isso? Os submarinos estavam ali até o final, né? Pois é, mais uma vez vai ser usada. Só que pode ser contra a gente ou a favor da gente. Se vocês não comprarem Bitcoin antes da BlackRock e dos governos, vai ser contra a gente, não é isso? Bom, eu chamo a atenção dos internautas para verificarem, já foi veiculado o programa do professor Marcelo, onde o professor Roxo fez comentários interessantíssimos sobre o Bitcoin, o livro do Amoedo com o Alan. Mas se você pudesse só dar uma palhinha da sua observação sobre Bitcoin? Eu antes de tudo, vou falar o que eu acho também sobre a política do Brasil, né? Com relação a esse tema. Eu não acredito que nenhum político profissional seja de direita. Todo político é de esquerda. Porque ele trabalha para o Estado, ele quer o Estado crescendo, então governo militar era de esquerda. Não importa se ele falava que é conservador, que a família, é tudo de esquerda, quer aumentar o Estado, é de esquerda. De qualquer maneira, o Bitcoin é uma tecnologia revolucionária, protege realmente o cidadão, né? O que a gente não pode é exagerar na mão e ter todo o patrimônio em Bitcoin, porque ele ainda está se provando e tem uma natureza muito instável de variação. Então, digamos que a gente tem uma crise de liquidez, as bolsas caem 50%, 60%, falta dinheiro na praça, o Bitcoin vai cair muito, vai cair 60%, 70%. Se você tiver todo o seu patrimônio lá e você perder o emprego, normalmente nas crises econômicas a gente perde o emprego, alguém fica doente, não tem plano de saúde, então você vai ter que liquidar a sua posição a um valor descontado e isso vai ser trágico para você. Então, no longo prazo as pessoas não quebram assim, mas individualmente, como cada um tem a sua própria trajetória, isso pode acabar acontecendo. Então eu acho que sim, a gente precisa diversificar o portfólio, a gente precisa esconder, não vou dizer essa palavra, a gente precisa deixar o nosso recurso longe do Estado, né, fugindo do olho do Sauron, mas dá para fazer isso tanto com criptos como também aprendendo a montar um portfólio antifrágil, diversificando. Eu ensino lá nos meus treinamentos, então eu acredito que a gente tem que se preparar mesmo, porque os revolucionários estão querendo tomar o poder e transformar a gente em escravos. E você podia dar o nome do teu canal, né? Luiz com Z, Fernando Roxo. Pode procurar qualquer canal, né? Meu canal, perfeitamente. Muito bom. Professor Marcelo, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E um comentário da discussão, ótima discussão que fizeram antes. Tá, eu sou muito afinado na economia com o que o Fernando Roxo fala. Eu acredito no Bitcoin como não como integralmente uma solução do problema, mas ele faz parte da solução. Acho que ele tem que ser integrado nos investimentos da pessoa com prudência, né? A porcentagem e cada um que vai ter que decidir. E de fato o Bitcoin ele oscila demais, né? O ponto fraco do Bitcoin que eu vejo atualmente é que ele foi institucionalizado, ou seja, as instituições financeiras, bancos, etc., já estão de olho, já estão trabalhando, e mesmo governos já estão trabalhando em cima dele, o que diminui um pouco o charme inicial dele, de ser uma coisa mais
Mas fora do Estado, né? Porque não tem jeito, o Estado tá tão grande, tá tão ramificado, tá tão capilarizado que você lança um produto novo, o Estado já quer controlar. Já vista a internet, que infelizmente é bem difundida, bem divulgada, porém o Estado já começa a censurar e tal, né? Já quer controlar tudo. Senhores, eu já vou indo. Preciso ter um compromisso. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Ela vai me Rocha. representar aqui. Teremos outras oportunidades. Obrigado, professor Rocha. Vai fazer parte da mesa o Alain, que é coautor do Renato Amoedo. Como é que se pronuncia corretamente o seu nome, Alain? Alan Schran. O Alain foi embora? Acho que foi no banheiro. Vai voltar. Mas o Renato Amoedo, é impressionante a repercussão que você acaba tendo, né, com o livro e suas participações na internet. Eu não te conhecia, né? O pessoal criticou muito minha reação ali, mas se ele me desse um tapa ao burro, eu não reagiria, não. No máximo, ia tentar imobilizar ele. Não, mas ali não... nos Estados Unidos, velho. Não. Ali eu não dou tapa em ninguém. Eu aqui não dou tapa em ninguém, né? Isso muito menos nos Estados Unidos ao vivo, ainda sendo filmado. Não, mas é isso. Não, e o problema é que se eu escalasse, se eu fizesse igual a Marçal, se você não é homem e ele desce, ia acontecer o que com os filhos e a mulher dele? Se ele fosse preso ali, ele não tem visto nem a mulher e o filho dele. É verdade, é todo mundo... Ia acontecer o que com ele? Ele ia ser deportado. Pois é, eu tô me preocupando mais com os filhos dele do que ele, não é isso? É verdade, Ou não? tem razão. Não, mas Se ele chegasse e provocasse ele como Marçal provocou o cara, como é o nome do cara da cadeirada? O Datena. O Datena. Ia dar o quê? Datena não foi preso, aqui é mangue, mas lá não ia ser assim, não. Não, lá você acha que não tem razão, ele ia ser deportado. O senhor acha que não tinha gente da PF assistindo aquilo? Opa. Não tinha gente da BIM, do GSI assistindo aquilo? Não, quando eu voltasse, o doutor Alexandre de Moraes era capaz de mandar flores e um café da manhã pra mim, e Lula mandar de publicar no Diário Oficial uma Não, mas eu tava medalha, falando... não é isso? Hein, Amoedo, eu tava falando da repercussão sua na internet, mas não esse episódio. Mas diversos. Eu travei contato contigo, não te conhecia, através do programa do professor Marcelo. Você foi lá e deu 400 mil visualizações, né? Eu falei, mas o que é isso? E aí, eu sempre digo as mesmas coisas, é impressionante. Os caras sigam assim na porra. As mesmas frases, eu só digo a mesma coisa, o cara continua Eu falei 400 mil visualizações. Eu já disse o que eu tinha que dizer, eu não quero mais fazer porra nenhuma. Quem é esse cara? Você virou um popstar, né? Então, dizendo igual a mesma coisa, professor Rego. Ele tem até um cover, professor, ele é cover. Ali, ó. Tem como meter a imagem pra mostrar o brother? Igualzinho. E aqui nós estamos tendo o privilégio de contar com o Dr. Alain. Você podia falar como é que você conheceu o Amoedo, como é que tiveram a ideia de desenvolver o livro? Fala um pouquinho. Assim, com certeza. Você é baiano também, de Salvador. Também de Salvador. Tudo começou quando eu conheci o libertarianismo, comecei a estudar a escola austríaca, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho em 2013, quando teve lá a campanha pelo não dos 20 centavos, né? Quando a bolha libertária, a bolha conservadora, a conservadora liberal começou a insurgir na internet. Tira Dilma, não é isso? Isso, é. E aí acabou que... Você já conhecia ele? Não, ainda tava quase por conhecer, que a gente vai participar dos mesmos grupos políticos, mas ainda não estava acontecendo, ainda não tinha se conhecido. Qual que tinha começado, né? Pessoas com mesmas premissas têm as mesmas concluões, né? Frequentam os mesmos ambientes, né? Essa nossa premissas conversa. iguais, conclusões semelhantes, né? É isso aí. E aí, né, nesse meio tempo, acabaram se formando diversos outros grupos de WhatsApp, devido a essa insurgência política e as ideias de cunhos mais pró-liberdade acabaram surgindo. Em 2015 eu conheci o Bitcoin, na mesma época que também o Renato também conheceu o Bitcoin em 2015. E por ironia do destino, por nós dois acompanhar tanto o Bitcoin e a economia austríaca, e também o Renato foi professor de Olavo de Carvalho. Não, fui aluno. Porra, aluno? Professor que você tá maluco? Não, ele foi aluno. Ainda que eu que é aluno, exagerando tanto que vai dizer que... Mas sobre Bitcoin, provavelmente você foi professor. Sobre Bitcoin, não, eu cheguei ao professor e disse, professor, o senhor tá doxando seus alunos e tal. Esse pessoal do PagSeguro são comunistas vagabundos, não é isso? Não é na época lá, não era o pessoal. Eu digo, essa galera vai se fuder, vai rolar expurgos uma hora, né? Aí ele chegou e falou pra mim assim, você pode até ter razão, ele disse que eu não tinha, disse que eu podia ter, né? Mas eu não tenho mais tempo de vida de saber, falar com o Silvio e Grimaldo, com os caras aí, sobre isso, né? Aí eu, pô, professor, mas eu preciso que os caras estudem e tal, não sei o que. Então escreva um livro. Como não tinha livro em português na época, a gente fez esse livro aí, né? Ah, ele deu uma sugestão, foi dele? Eu falei assim, pô, eu preciso que eles leiam, eu preciso que eles estudem e tal. Aí eu comecei a mandar coisas, os caras, não, tá tudo em inglês. Eu digo, porra, ele então escreva um livro em português.
Não, tinha uma frase que ele repetia constantemente: o que não tá no imaginário não vai estar no mundo, não é isso? As pessoas têm que compreender primeiro, entender a sociedade. Então uma a massa sugestão crítica de foi pessoas dele. entender, não é isso? É isso aí, a gente sentou pra A escrever. a sugestão foi dele. Ele falou, então escreve um livro em português. Na época que a gente começou a escrever esse livro, hoje tem Bitcoin Standard, tem vários livros em português, pô, muito melhores do que esse em vários aspectos. Só que na época não existia Master em Bitcoin, não existia nada em português, né? Que a gente fez a primeira edição. Essa já é a terceira. A gente faz uma edição a cada ciclo de 4 anos, né? O que nós tínhamos... Essa é a terceira? Essa é a Isso, terceira. edição. O que nós tínhamos eram publicações em redes sociais, artigos que a gente escrevia, só que e várias explicações pelo WhatsApp. Só que isso aí se perde muito rápido, porque na internet tudo se perde, né? Você tem muita informação e tudo se perde. Essencialmente, o livro é o mesmo. A questão é que é de lascar o cara ficar vendo gráfico de Bitcoin a R$10, a R$15, a R$100. Aí o cara chega e quer se matar, né? É melhor atualizar o valor, né? melhor. É de lascar, né? Não?